Nesta videoaula, nós continuamos ainda com as aplicações das integrais e nós vamos verificar agora o volume de sólido de revolução. Ou seja, eu tenho uma função, como mostra esse primeiro gráfico, vou rotacioná-la, por exemplo, em torno do eixo X, ele gera este sólido. Observe aqui, parece uma caneca, né? E o nosso problema é calcular o volume que este sólido tem. Nós já fizemos o comprimento do arco, nós já fizemos o cálculo da superfície lateral e agora vamos estudar o volume do sólido de revolução. É interessante notar também que este é o último assunto que contempla a nossa ementa. Terminada esta videoaula, nós terminamos todo o conteúdo de cálculo relativo ao segundo semestre. Vamos à aula. Para que entendamos o conceito envolvido, suponha que tenhamos aqui uma função f de x e vamos girá-la, neste caso, em torno do eixo x. Ao girar a função f de x em torno do eixo x, ele gera este sólido de revolução. Fatio este sólido, ou seja, pego um pequeno corte deste sólido, tenho o que nós chamamos de disco elementar. Esse disco elementar, ele tem um raio y e uma base aqui dx. Então nós temos aqui o disco elementar, cujo raio é y, e uma fatia pequena que eu chamo de dx. Qual será o volume deste disco elementar? Para que você entenda e faça uma analogia, imagine o disco elementar como sendo uma pequena moeda, uma moeda de R$1. Qual é o volume desta moeda? O volume da moeda vai ser a área da base vezes a sua altura. Qual é a área da base? A área da base vai ser a área da circunferência ou do círculo da moedinha. Então é πr². Mas quem que é o raio nosso aqui do disco elementar? É o y. Então nós temos πy² vezes a espessura, que no caso é dx. Então, o volume do disco elementar, o volume total, vai ser πy² vezes dx, ou seja, πr² vezes a sua espessura, portanto, πy² dx. Então, esta fórmula permite a mim calcular o volume de um sólido de revolução. Vamos a um problema. Determinar o volume do sólido obtido pela rotação da curva y igual a x² em torno do eixo y no intervalo de x a 0 a y a 8. Observe aqui, a primeira coisa importante é fazer o gráfico da função. Então eu tenho uma função cúbica, cujo gráfico está aqui no nosso lado esquerdo do nosso desenho. Ela nasce em 0, como x é igual a 2, como y é igual a 8, é uma reta paralela ao eixo x. Então ela pega x igual a 0, esta reta, x igual a 0, a reta perpendicular ao eixo x, e a reta y igual a 8. E aqui nós temos a função. Isto aqui gera uma região, que é esta região aqui em azul. Esta região gira em torno do eixo y. Ao girar, forma esse sólido, né? Metade de uma melancia, vamos lá. E note aqui que eu tenho o disco elementar, né? Como calcular o volume? Bem, o volume em função de x é πy. O volume em função da rotação em y é πx. Então eu tenho que isolar x em função de y. Se rotacionasse em torno do x, seria y em função do x. Então aqui não, roda em torno do y. Então é x em função de y. Vamos lá. Se y é x², isolando o x no primeiro membro, eu fico com x raiz cúbica de y. Portanto, o volume será dado por a integral de 0 até 8, porque eu estou integrando em y, de π vezes
a função ao quadrado. Quem é a função? Raiz cúbica de y ao quadrado. Entro com esse expoente, volume π 0,8 de y elevado a 2/3 dy, uma integral imediata, u du, cuja resposta vai ser πy, 2/3 mais 1 é 2/3 mais 3/3, portanto 5/3. Quem divide por 5/3 multiplica por 3/5. Entro com os extremos de integração, aqui, efetuo as operações necessárias, resolvido o problema. O volume vai ser 3π sobre 5, 2/5. 2/5 é 32, portanto, 96/5 de π ao cubo. Este é o volume desse sólido gerado pela rotação desta curva em torno do eixo y.